Boa tarde, então, pessoal. Hoje nós iremos abordar um artigo que foi escrito em 2017, tá, por McKinley e colaboradores, que trata da força isométrica e dinâmica no desempenho do salto vertical em crianças atletas de 11 a 13 anos do sexo masculino. A capacidade de saltar é um dos indicadores do desempenho nos esportes. Isso a gente tem visto, né? Que existe uma correlação muito grande entre os sujeitos que saltam melhor com o rendimento esportivo. E também o salto está associado com outras atividades explosivas, com correlação, que é a corrida e o chute. O objetivo do estudo foi investigar a relação entre a taxa de ativação dos extensores do joelho, medido pelo eletromiógrafo, e o pico e o pico de contração durante as contrações isométricas e dinâmicas. Também foi objetivo examinar até que ponto o torque máximo, o pico e a taxa de aumento precoce do eletromiógrafo, né, dos sinais eletromiógrafos, estão relacionados ao desempenho do salto vertical em jovens atletas do sexo masculino. Foi levantada a hipótese, né, a força isométrica e dinâmica, né, os índices de torque, de força isométrica e dinâmica, bem como suas respectivas ativações muscular precoce, estão relacionados ao salto em altura. Como é que foi dividido esse estudo, né? Qual foi o grupo que foi utilizado? Bom, foram jogadores jovens de futebol masculino, competitivos. Usou-se um teste de força estática e dinâmica, força explosiva e taxa de ativação do músculo, e 3 testes de saltos: o counter movement jump, o contra-movimento, o salto de agachamento, que é o squat jump, e o drop jump. E foi feita a correlação entre eles e a força. Aqui vocês observam a idade de sujeitos com média de 12 anos, entre 11,4 e 13,9 anos. O grau de maturação é o pico de maturação, o pico de maior altura, né, de 1,40, entre menos 2,52 e menos 0,52, e na escala de Tanner, colocando 3 sujeitos no estágio 1, 8 sujeitos no estágio 2, 12 sujeitos no estágio 3, 10 sujeitos no estágio 4 e 5 sujeitos no estágio 5. Isso é a escala de Tanner de maturação. Tá? A altura do sujeito, dos meninos, era média de 1,55. Peso corporal, 44 quilos. O mais leve tinha 34, o mais pesado, 63. Percentual de gordura, média de 13. O menor tinha 4,4, o maior, 27,3. Anos de treinamento, em média 5,2, vocês observam que é de 1 ano a 9 anos, eles já tinham experiência no futebol, e sessões por semana, né, de 3,6 de média, de 2 a 5 sessões por semana que eles treinavam. Como foram feitas as avaliações? Foram em 2 dias separados. No primeiro dia foi feito o teste laboratório de força neuromuscular. Primeiro eles se familiarizaram com os equipamentos. Tá? Aí, na seguinte ordem, foram feitas as avaliações. Primeiro as medidas antropométricas, depois teste de força isométrica e depois teste de força dinâmica. E no segundo dia, eles fizeram os testes de salto daí no próprio ambiente do futebol, no campo de futebol, na seguinte ordem. Primeiro o counter movement jump, depois drop jump e, por último, squat jump. Bem, nas medidas antropométricas, né, e o pico de altura máxima é visto por alguns índices, de acordo com o cálculo que foi desenvolvido, que é a idade, altura e altura sentada e peso corporal. Então, eles mediram alguns dados, né? A altura sentada, que o sentado é do tronco até o alto da cabeça, como vocês podem ver na figura. Foi medida o percentual de gordura através de uma balança de bioimpedância tetra da Embody. A maturidade, a idade relativa prevista por esse pico de velocidade de altura, né?
que eu falei para vocês, que é baseado num cálculo matemático, onde observa a altura sentado, a idade e o peso corporal. É desenvolvido em 2002. E também uma classificação adicional usando a escala de Tanner. E a força muscular foi feita através da dinamometria. Como que foi feita essa dinamometria, né? Então, primeiro eles fizeram uma familiarização com o equipamento, e essa familiarização foi feita nesse equipamento aqui da Biosystem. Eles fazem 3 contrações isocinéticas dinâmicas de 180 graus por segundo e 3 contrações isométricas submáximas, seguidas de 2 contrações máximas de 240 graus dinâmico e 2 contrações isométricas máximas. Esse é um aquecimento e uma familiarização com o equipamento. E o teste, como é que foi? Como é que foi feito? O teste consistia de 5 contrações máximas de 3 segundos, o joelho a 90 graus, isométrico, né? Seguidas de 5 contrações máximas dinâmicas até 240 graus, que é em movimento. As contrações, os exercícios foram separados por 30 segundos de descanso entre as repetições e 5 minutos de descanso entre os tipos de contração. O eletromiógrafo, na verdade, o eletrodo foi colocado no vasto lateral, apenas em um músculo foi observado. Eles utilizaram somente um membro, e aí todos eram dominantes na perna direita, então só foi observado a perna direita, todos dominantes de perna direita. Resultados. O que eles encontraram nesse estudo? Primeiro, eles encontraram que primeiro pico de torque, né, de 130,7 Nm, e depois relativo, que é em relação ao peso corporal. Dinâmico com movimento, né? E relativo também em relação ao peso corporal. E o pico de torque, tá? O pico de torque é a unidade medida de newtons por metro, né? Por segundo, e depois relativa de acordo com o peso corporal. Então, relativa, é importante relativizar os valores, porque o peso corporal ele interfere na força dinâmica e na força isométrica. Então, por isso que se utiliza muita relativização dos pesos para que os resultados sejam mais fidedignos na hora da interpretação. Então, observar o torque e o torque desenvolvido, o índice de torque desenvolvido. Quando eles fizeram as correlações, tanto isométrica quanto dinâmica, e comparando com os 3 saltos, eles não encontraram diferenças significativas, tá? Quando eles comparam entre o dinâmico e o isométrico. E e comparando, né, com os valores também de peso, perdão, quando compara os saltos com as variáveis observadas, né? Tanto o pico de torque, quando normaliza a massa corporal, o pico do índice de torque desenvolvido, com a massa corporal normalizada, que é pelo peso, o sinal eletromiográfico e a massa corporal. Observando que as correlações, né, o R, né, o R tem o mais próximo de 1, né, o mais próximo de 1, e a gente não conseguiu uma correlação boa para nenhuma dessas variáveis. Tá? Para nenhuma delas a gente encontrou bons resultados. Tanto que você pode observar que quando eles colocam comparando os saltos, né, em centímetros alcançados, tanto o counter movement jump, squat jump ou drop jump, e o pico de torque desenvolvido, né, em relação ao peso corporal normalizado, né, vocês veem que esse R está muito longe do 1,
O ideal seria uma relação boa, né? Seria acima de 0,8, já deu uma correlação boa, mas essa correlação tá fraca, não tá? Porque os sinais estão dispersos pela linha de normalização para que eu consiga. O certo é que os sinais todos estivessem mais próximos, essa linha cruzada no meio. Então, todos aqueles pontos são os atletas, né? E os pontos que eles fizeram os testes. Da mesma maneira, quando fez a correlação do pico de torque desenvolvido com o sinal eletromiográfico, também a correlação não foi boa, né? Não encontrou-se uma boa correlação, os dados estão dispersos. Aí o que se faz, né? A estatística é interessante que eles pegam os dados para tentar ver se eles conseguem encontrar alguma coisa. Aí o que eles encontraram, né? Quando eles fazem uma regressão, eles conseguem observar alguns sinais, né? Então, por exemplo, eles conseguem observar que quando eu normalizo, faço essas correlações, né? Do counter movement jump, eu faço essa regressão e eu já encontro um P melhor, né? Um índice estatisticamente significativo, tanto para o counter movement jump quanto para o squat jump, para as variáveis. Agora, o que melhor observa, né, é o do counter movement jump para o pico de torque, né? Para o pico de torque. Ou pico de torque, né? Observe lá, 0,0001. E também com a massa corporal também está bem significativo. Massa corporal em todos os três, né? Tanto no drop jump, squat jump ou counter movement jump, o P está acima de 0,0. Isso é significativo. O que eles concluíram? Né? Que as medidas dinâmicas, né, do pico de torque e do índice do pico de torque desenvolvido e o sinal eletromiográfico são melhores relacionados ao salto, né, do que as medidas isométricas, que não houve movimento, né? Então, ele encontrou mais ou menos o que nós já esperávamos. Essa foi a apresentação. Obrigado.